Bom dia, Robsons! Primeiramente, se você estiver se perguntando o que é um Robson, é você, um dos seguidores do canal Hobby of Hobbies. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos meus hobbies mais atuais e que eu tenho gostado muito, que é a forja. Porque a gente consegue, na forja, sair de uma barra de metal como essa para chegar num projeto de, por exemplo, uma faca. Então a ideia do vídeo de hoje é que a gente vai passar por todas as etapas, desde cortar esse metal, trabalhar aí dentro da forja para moldar exatamente no formato que a gente quer e, super importante também, entender um pouco do processo térmico, que a gente vai falar como é que a gente precisa aquecer esse metal e esfriar ele de formas específicas para que no final a gente tenha uma faca que seja dura o suficiente para manter um fio legal durante um bom tempo, mas ao mesmo tempo tenha algum grau de flexibilidade para ela não quebrar com facilidade. Então, se você está pronto para transformar essa barra de metal numa faca, vem comigo! A primeira etapa agora é fazer o corte no metal e para isso a gente vai usar uma esmerilhadeira. Como essa é uma ferramenta bastante agressiva e sinceramente eu tenho um certo medo, toda a proteção é pouca. Então vamos lá. Nessa parte aqui vai uma dica de ouro. Eu vou fazer um corte, um pré-corte aqui nesse trechinho do metal, porque eu quero que aqui seja lâmina e eu quero que aqui seja espiga. A espiga é esse pedaço de metal que vai servir para encaixar o cabo depois. Se eu fizer esse corte aqui, quando eu for marretar esse pedaço para ele ficar fino como esse, ele já vai estar fisicamente separado da parte que é a lâmina. Então cada marretada aqui não vai afetar esse trecho. Isso vai economizar um bom tempo de forja lá na frente. Finalmente chegamos ao nosso local de trabalho, a forja. É legal vocês saberem que a forja já existe há uns 3, 4 mil anos. Então a gente, como civilização, já tem uma experiência bastante grande em como manipular e moldar o aço. As forjas, originalmente, eram a carvão e a gente consegue, com carvão e um fluxo de ar constante, esquentar o metal ao ponto de conseguir moldar ou até derreter esse metal. Até hoje as forjas a carvão são utilizadas, só que no vídeo de hoje a gente vai usar uma forja a propano porque ela é mais fácil de ter em casa e ela não faz uma sujeira incrível que a forja a carvão faz. A gente chegamos na parte que todos estão esperando, que é começar o projeto de fazer uma faca. Antes disso, a gente tem que saber que tem 5 materiais que vão ser utilizados, 5 ferramentas fundamentais. A primeira é a forja, onde a gente vai esquentar o metal até ele ficar maleável. O segundo é o nosso ponto de apoio, que é a bigorna. Em terceiro lugar, a gente tem a marreta, que vai ser utilizada para poder bater nos pontos específicos e moldar o metal. Em quarto lugar, o tenaz, que é usado para segurar o metal incandescente para poder transferir ele da forja até a bigorna. E em quinto lugar, obviamente, a gente tem um pedaço de metal que vai ser utilizado para fazer a faca. A primeira parte da faca que a gente vai aquecer é a parte onde a gente vai criar a espiga. Então lembra que a gente fez aquele corte inicial para poder separar a lâmina da espiga, e agora eu apoio a faca em cima da bigorna e trabalho diretamente onde eu quero esticar o metal. Aqui a gente conseguiu chegar na etapa que a gente queria, que era esticar essa espiga, e agora a gente vai começar a trabalhar na parte da lâmina. Então a gente começa a segurar agora a faca por esse lado com um tenaz, então eu vou inverter a posição que a gente bota a faca dentro da forja. Legal apontar também qual a próxima parte do processo. Imagina que essa aqui vai ser a nossa lâmina de corte e essa faca no momento não tem ponta. Não tem problema ser assim, a gente pode simplesmente esticar esse metal e botar um fio, porém o meu objetivo é fazer uma faca de chefe. Significa que eu preciso apertar essa ponta da faca até ela ficar pontudinha aqui com essa espinha dela reta. Para isso, eu não posso simplesmente tentar marretar isso junto, senão ele forma o que a gente chama de uma boca de peixe, deixando aqui uma fratura no metal. O que a gente vai fazer então? Eu vou empurrar essa pontinha aqui para dentro, dar o formato da lâmina e depois esticar tudo isso em conjunto.
A gente conseguiu chegar então, trabalhando agora naquela ponta quadrada, nesse perfil que é bem mais parecido com a faca de chefe. A partir desse ponto, a gente precisaria esticar a faca para chegar nesse perfil aqui mais fino, que inclusive uma geometria como essa acaba fazendo com que a faca corte melhor. Só que para esticar esse metal, eu quero mostrar uma forma mais moderna de fazer isso. E assim eu convido vocês para acompanhar esse próximo passo no nosso próximo vídeo. E enquanto a gente fica aqui hipnotizado com esse efeito da forja apagando, se inscrevam e ativem as notificações, assim vocês podem saber quando eu lançar o próximo vídeo.